Olá, boa tarde. Muito bem-vindos todos. Nós hoje temos um convidado que já dispensa apresentações. É o Tony Gonçalves, já é um homem aqui da casa, ou melhor, eu é que já sou quase da casa dele, mas pronto, isso é outra coisa. Então, quem é o Tony Gonçalves? Tony Gonçalves é um mentor do setor imobiliário, é um treinador de vendas, como eu, mas digamos que está assim especializado dentro daquilo que é o setor imobiliário. Nós hoje vamos receber o Tony Gonçalves, não para falar do setor imobiliário, é normal que depois se toque assim num ou noutro exemplo nisso, uma vez que é o mundo dele, mas então aquilo que nós hoje vamos falar com o Tony Gonçalves é sobre gatilhos mentais e vendas. Okay? Eu conheci o Tony Gonçalves há cerca de um ano e meio, através de uma familiar, se calhar até nos está a ouvir, a Magda, olha, Magda, um beijinho, e então, desde essa altura, criou-se assim uma grande empatia entre nós os dois, e o Tony Gonçalves é aquele mentor que eu tenho em que não lhe pago absolutamente nada, o que é espetacular. Sendo assim, melhor do que ser eu a apresentá-lo, vamos receber então o Tony. Olá, Tony. Hello, Eduardo. Bem, Tudo obrigado bom? pela apresentação, tudo bem, e por teres falado assim tão bem de mim e obrigado por teres dito que há um mentor que ainda por cima não recebe por isso. Pá, agora estou a ver que vou ter muitos pedidos para ser mentor sem... Não, brincando. Não, obrigado pela apresentação. Como tu disse, tu és da casa e tudo o que eu puder ajudar, tu sabes que eu estou pronto para ajudar. Ok. Isso é o que é o mais importante. E obrigado pelo convite, para estar cá, Nada, pá, que eu não, costumo não. falar mais com a malta do imobiliário, então pá, acho que faz sentido, porque acaba por ser parecido, e falar com o pessoal de vendas. Acho que é tudo ligado. Acho que é Olha, muito bom. e até porreiro, eu vou-te dizer porquê. Eu estou a ver, nós neste momento, pelo menos em termos de inscrições, eu tinha aqui malta de Portugal, que digamos que é o teu target, não é? Bom, Tinha malta inscrita do Brasil, desta vez fiquei surpreendido. bom. E os meus amigos de Moçambique, desde que o Américo Masi Vila, que foi o meu primeiro convidado que esteve aqui, sempre fortes. Portanto, Boa. se houver aí de outros destinos, de outros países, a malta que vai Avise. interagindo e nós então ficaremos aqui a aguardar. Sendo Boa, assim, boa, boa. Tony, então, gatilhos mentais e vendas. Isto, fala-me então o que Porque é que é aqui isto dos gatilhos os gatilhos mentais, não mentais. é? É. Em primeiro lugar, pá, já agradeci ao Eduardo. O Eduardo é uma pessoa com quem eu já aprendi bastante. Principalmente da parte comportamental, a parte do DISC, na parte das vendas em si, principalmente da parte do comportamento humano. Ele barra nisso e pá, quero-te agradecer aqui por tudo que me ensinaste e ajudaste também aos meus mentorados, porque, para quem não sabe, o Eduardo fazia uma parceria que nós fizemos há um tempo atrás, na mentoria de grupo que eu tenho, era algo que eu oferecia, as pessoas que entravam era uma consultoria, entre aspas, tipo uma análise comportamental de DISC aqui do Eduardo, isso é que ajudou-lhes imenso na Uhum. obtenção de resultados, porque se nós não conhecemos a nós próprios, é muito difícil conseguir resultados. Por isso, obrigado por isso. Em segundo lugar, para o pessoal que está no Brasil e em Moçambique, vai ser um stress conseguirem perceber o que eu digo. Sou da Ilha da Madeira e o sotaque não é o mais fácil de entender, principalmente para a malta que está fora do. O pessoal que está fora de Portugal. E estou a dizer sempre malta, mas eu tenho para dizer isso, porque, por exemplo, o pessoal que está no Brasil, malta, eles vão pensar que é o país. Por isso malta é o pessoal que está fora do país, não esquece. Porque é que eu decidi falar agora de gatilhos? Agora falar sobre isso. Quando tu me fizeste o convite, acho que fazia sentido falar Uhum. sobre algo que fosse transversal nas vendas. E vendas tem muito a ver também com marketing. Se nós pensarmos bem, antigamente numa grande empresa havia dois departamentos. Havia o departamento de marketing e havia o departamento de vendas. Hoje em dia, que até muitas vezes havia conflitos. Havia conflitos do departamento Uhum. de marketing, e o departamento de marketing é que está responsável, o de vendas. Havia sempre conflitos entre as partes. Hoje em dia, se nós formos ver bem, esses Uhum. departamentos juntaram-se e são apenas um. Muitas vezes é marketing e vendas.
E até há muitas empresas que já nem sequer têm o departamento de vendas, entre aspas, é mais o de marketing, porque hoje em dia nós escolhemos comprar, porque isto tudo tem a ver com isto, e depois já vou bater aí na parte dos gatilhos mentais. Nós, quando decidimos comprar alguma coisa, somos nós que vamos à procura da informação. Antigamente havia muita venda, que era a venda mais agressiva, entre aspas, de irmos atrás dos clientes. Hoje em dia, nós, enquanto consumidores, não pensamos assim. Não significa que as vendas, entre aspas, mais, não vou dizer agressivas, porque agressiva é um mau nome, mas tipo, de ir atrás dos clientes. Porque basicamente há duas formas de fazer vendas. Os clientes vêm de obter clientes. Ou os clientes vêm ter connosco, ou nós vamos atrás dos clientes. Basicamente é só isso. Cada vez mais, nós temos de fazer com que os clientes venham ter connosco. Cada vez mais isso é mais importante. Porque nós, enquanto clientes, nós queremos isso. Antigamente vendia-se muitas bíblias, aspiradores, enciclopédias no porta a porta. Hoje em dia, se vier alguém fazer porta a porta para vender um aspirador, eu até posso abrir a porta. Em princípio não vou abrir, mas eu até posso abrir. Ele até pode me explicar que aquele aspirador é muito melhor do que o meu. Então quer dizer que eu tenho uma dor que eu não sabia que tinha. Então ele pode ser essa pessoa que me dá a entender isso. Mas é muito pouco provável de eu decidir na hora. O que é que eu vou fazer? Ele vai me dizer que é o melhor e tal, não sei o que mais. Vou dizer, ok, amanhã então eu contacto para comprar. Mas o que acontece? Eu vou ao Google. E se eu ver que o concorrente é melhor, aquela pessoa fez-me porta a porta e eu estou a comprar o concorrente dele. E se ele não tivesse vindo e não tinha comprado. Então, hoje em dia, nós pensamos muito desta forma, porque hoje em dia a internet antigamente não havia. Então, nós vamos atrás dessa informação. Então, os gatilhos mentais, como é que entram aqui? Entram aqui porque nós temos de entender um pouco a nossa mente como é que funciona. Então, a nossa mente vai sempre por atalhos. Por isso é que nós falamos, até há pessoas que dizem, em vez de gatilhos mentais, chamam de atalhos mentais. Porquê? Não faz sentido. A nossa mente está feita para tentar nos poupar energia. Porque se toda a decisão que nós fizéssemos, nós tivéssemos de pensar racionalmente, nós desmaiávamos, porque era impossível. Não faz sentido. E não só, está mais do que provado cientificamente que nós nem sequer, ia ser muito difícil nós conseguirmos até tomar a decisão. Porque nós não íamos... Eu no outro dia até vi, Tony, desculpa interromper, diz. Mas no outro dia até vi que nós, em média, tomamos 35 mil decisões por dia. Pois, exatamente. Agora imagina se fossem todas racionalmente pensadas. É impossível. Estávamos ao fim do dia com burnout. Era todos os dias um burnout. Eu acho que às 9 da manhã já tínhamos desmaiado. Não, sinceramente. Não, porque um hábito acaba por te juntar a isto. Claro. Se nós perguntarmos como é que eu escovo os dentes, eu começo pela direita, pela esquerda, por cima ou por baixo, nós não sabemos. Nós vamos lá e fazemos. Então imaginemos se todos os dias que eu escovasse os dentes gastasse a mesma energia que eu gastei da primeira vez. Quem diz escovar os dentes diz atar os sapatos. Eu não sei como é que eu ato os sapatos. Se alguém pedir, explica-me como é que é para atar os sapatos para eu atar os meus, eu vou dizer, não, já está que eu vou lá e faço. É mais fácil ir lá fazer do que explicar como é que se faz. Então, estes atalhos, estes gatilhos têm um pouco a ver com isto. Vai bater um pouco na parte do hábito. Então, mas um hábito não é tanto na decisão, mas os gatilhos mentais entram mais na parte aqui do que nós decidimos. Decidimos comprar uns calções em vez de umas calças, se eu vou ao restaurante em vez de ir a outro, se eu decido jantar fora ou não, se eu decido comprar uma casa ou não, um carro. E porquê que eu decido quando comprar, porquê que eu decido entre um e outro? E quem diz isto diz serviços. Então, há aqui alguns atalhos que faz com que seja mais fácil a decisão do cliente. Agora, antes de explicar aqui o gatilho mental, eu gosto de alertar uma coisa. Às vezes as pessoas confundem manipulação com influência, com persuasão. Porque estes gatilhos mentais entram aqui na persuasão. Mas são coisas diferentes. Manipular eu vou induzir em erro alguém para que essa pessoa tome uma decisão que é boa para mim e má para ele. E persuasão, o que é? Eu vou persuadir alguém que tome uma decisão que isso é que é boa para ele. Que também pode ser boa para mim, mas é boa para ele. Porquê que as pessoas tendem a confundir estes dois? Porque as mesmas ferramentas são usadas nos dois. Imaginemos, eu tenho uma faca. Eu posso usar uma faca para ferir alguém, como posso usar uma faca para cortar uma maçã. Então aqui o problema não é a faca, é quem tem a faca na mão. Porque usando estes gatilhos mentais com os maus valores, entre aspas, eu engano pessoas, são os burlões. Por exemplo, quem viu o filme que ficou muito famoso este ano, do Tinder Swindler, que ele enganou muitas senhoras. Sei. Foi este ano, foi. Exatamente. Aquilo foi muitos gatilhos mentais usados. Aquele homem era muito inteligente. Não estou a dizer que a nível de valores.
Estou a dizer, ele era muito inteligente num mau sentido, porque ele não tinha valores nenhuns. Ele, enquanto pessoa, não tinha valores nenhuns. Mas qualquer pessoa no lugar daquelas senhoras, pá, cometiam aquele erro. Porque aquilo tinha muitos gatilhos mentais, que vamos falar daqui a pouco de alguns, mas tinha muitos gatilhos mentais intercalados, que era normal de qualquer pessoa decidir isso. Por isso é que uma pessoa, há burlões que vão para partes rurais do país, infelizmente, e vão lá roubar dinheiro das senhoras. O que é que elas fazem? O que é que eles fazem? Eles vão vestidos como se fossem uma autoridade. O que é uma autoridade? A autoridade é um dos gatilhos mentais. O que é uma autoridade? Uma autoridade é tipo, por exemplo, se eu for vestido de polícia, eu saio daqui da live, eu visto-me de polícia, eu vou para a rua mandar parar os carros. Os carros param. Então, é uma autoridade que é ilegítima porque eu não sou polícia, mas como as pessoas vão ver que eu estou vestido de autoridade, vão parar. Porquê que o gatilho mental da autoridade é importante? Porque o gatilho, quanto mais a autoridade faz com que as pessoas nos obedeçam. Por exemplo, nós obedecemos os nossos pais, obedecemos a polícia, mas dizemos, para o carro mal estacionado. Vem um senhor e diz, pá, não pode parar o carro aí. Eu posso virar as costas. Mas se ele tirar da carteira e mostra que é a polícia, eu obedeço logo. Porque é uma figura de autoridade. Então, a autoridade faz com que as pessoas nos obedeçam. Por isso é que nós vemos, às vezes, vendedores que, nós sabemos que eles até nem sequer trabalham assim tão bem, ok? Mas já são alguma autoridade, porque já estão alguns anos nisto, já têm alguns resultados e tal, não sei o que mais. Eles fazem as coisas em cima do joelho e têm vendas. E nós vemos outros que estão a começar, fazem tudo by the book e os clientes não ligam o que eles dizem. Nós sabemos que, se calhar, o rapazinho novo, entre aspas, ou a rapariga, até trabalha melhor, mas como ainda não é percepcionado como autoridade, as pessoas tendem a não obedecer. E é importante que as pessoas obedeçam. As vendas. As vendas é muito importante isso. Olha, tu agora disse da autoridade, fizeste-me lembrar. Quando eu tive aqui a primeira conversa com o Américo Mazivela, ele comentou-me uma coisa que foi o quê? Que numa empresa onde ele trabalhava, eles tinham objetivos de equipa. Ou seja, não eram objetivos individuais, era de equipa. E então o que é que acontecia? Às vezes ele tinha uma reunião e ele apercebia-se que a reunião tinha corrido bem, mas que a pessoa, por algum motivo, estava ali indecisa. Então, um colega de trabalho pegava no telefone e dizia assim, olha, eu sei que esteve há pouco tempo reunida com um funcionário meu, fazia-se de diretor comercial. Claro. E esse que se fazia de diretor comercial fechava o negócio. Pois é. É o exemplo da autoridade. Há várias formas de aumentar a nossa autoridade. Essa pode ser uma das formas, mas, por exemplo, o marketing de conteúdo é uma forma de aumentar a autoridade. Porquê? Porque as pessoas que não me conhecem ainda, estão a ver algum conteúdo que eu faço e começam a pensar, o Tony afinal pode perceber uma coisa desta ou outra. E atenção, quando eu vou a um escritório de algum cliente fazer as coisas, tipo fazer um pitch de vendas, qualquer que seja o ramo, essa pessoa depois vai me investigar, vai ver quem é que eu sou. Então, ao ver, deixa eu ver quem é este Tony. Se eu vou às redes sociais e é só porcaria, entre aspas, está lá, ou fotos de pastéis de natas, ou dancinhas e tal, não sei o que mais, não traz tanta credibilidade. Agora, se a pessoa chega lá e tem vários conteúdos, tem conteúdos a dizer que, conteúdos relacionados com a minha área. Imagina que eu vendo fotocopiadoras. Explicar a diferença entre uma fotocopiadora e outra, a diferença de ter uma boa qualidade de imagem não ter, coisas como poupar no papel, como poupar na energia, como poupar na tinta, whatever. Tipo, coisas importantes. E não só. Outra coisa que também aumenta. Testemunhos. Vários testemunhos de clientes meus a dizerem bem do meu trabalho, a dizerem bem das impressoras, a dizerem bem disto. Isto são a parte do marketing de conteúdo, ter aquele conteúdo, cria reciprocidade também. Cria autoridade e reciprocidade. O que é reciprocidade? Mas nem tu fazes anos hoje, não? Hoje é o teu aniversário, não? Não, foi há meio ano. Ok, foi meio do ano. Pois foi. Mas imaginemos que tenha sido hoje, ok? Eu chegava ao teu pai e dava-te uma prenda, um presente. Sem querer ver o que é que nós pensamos. Quando é que o Tony faz anos? Porque eu tenho de devolver. Nós fomos educados dessa maneira. Quando nós recebemos alguma coisa de alguém que nós não pedimos, nós sentimos uma obrigação de devolver. Então, se alguém aprende por mim, por exemplo, estas lives, isto causa reciprocidade. Isto causa reciprocidade, porque eu neste momento até posso estar a assistir, mas tipo, não quero nenhum mentor, não quero nenhuma formação. Mas depois, estar sempre a assistir e começo tenho que falar com o Eduardo. Quando eu precisar de um mentor, eu vou dizer, é o Eduardo.
O Eduardo, eu já estou habituado a ouvir o Eduardo. Pá, se for alguém, é o Eduardo. Porque é o sentimento de reciprocidade e outro também. Os gatilhos mentais estão todos interligados. E outro que é a afinidade. Porque se eu te ouço 2 vezes por mês, uma vez por mês, uma vez por semana, e vejo os conteúdos e começo a ver, pá, eu interligo com o Diago, com o Eduardo. O Eduardo, tipo, o que ele fala, parece que ele está a falar para mim. Então, já, embora nunca tenhamos falado, já cria um Exato. sentimento de afinidade. O que é afinidade? Pá, eu dou-me bem com ele. Eu gostava de ser amigo dele. E quero estar mais próximo a ele. Então, isso tudo vai criando autoridade, vai criando reciprocidade, vai criando afinidade. Prova. O que é a prova? É os clientes... Tony, só um segundo, até porque eu tenho uma boa notícia para ti. A malta em Moçambique está a entender o que tu dizes. Porque eu tenho aqui, está aqui o Miguel Cheirinda Júnior, que é assim um seguidor, epá, muito afincado, que está em Moçambique, em que ele diz: um dos caminhos de ganho da autoridade, que acredito que funciona, é saber usar técnicas para geração de rapport. Esta ferramenta é poderosa, tem a capacidade de abrir e fechar corações. E rapport é muito importante. Rapport até, e não é para contradizer, porque é verdade, mas rapport até fica mais com afinidade. A autoridade, o melhor para a autoridade é prova. O que é prova? Prova é, imaginemos, se eu sou um PT, ou sou um nutricionista, ok? Então, o que é que me faz, ao contrário, eu estou à procura de um PT nutricionista, o que é que me faz escolher um e outro? Não é tanto se ele me entende, ou se ele isto, ou se é aquilo. O que me faz ir com ele é, sinceramente, várias fotos de antes e depois de clientes lá. Várias fotos, isso é a prova. Isso é o ver para crer, que já São Tomé na altura da Bíblia dizia, ok, não, olha, Jesus Cristo, pessoas que estão lá, não, tenho de ver para crer, porque há pessoas que não acreditam. E posso ter um muito bom conteúdo, mas há pessoas que podem não acreditar em mim. Só aquelas pessoas que nós sabemos que são mais suspeitas. Há umas pessoas que acreditam em tudo o que nós dizemos, outras que dizem, não, isto não pode ser assim, então, não sei como, então. A partir do momento que essas pessoas vêm para crer, lá foi. Então, prova é muito importante. Prova social também é importante. Prova social, o que é? Que é mais ou menos parecida a prova, mas prova é um caso, ok? Aquilo aconteceu, aquilo é objetivo. Prova social, o que é? É o efeito manada. O que é o efeito manada? E estou em Itália, quero ir comer um gelado. Eu não conheço nenhuma gelataria, estou sem bateria no telefone, não consigo ver na net, e vejo uma rua com 2 gelatarias. Uma tem uma fila enorme e a outra está vazia. Qual é que sem querer nós vamos? Vamos até cheia. Tem uma fila enorme. Porque nós pensamos, não vão estar todos enganados. E eu, quando estou na dúvida, eu faço o que os outros todos fazem, é o efeito manada. Nós não pensamos pela nossa cabeça, embora nós digamos isso, não. Por isso é que agora está na moda Stan Smith, teve tanto tempo que ninguém comprava, depois de repente Stan Smith na moda. Depois foi ao All-Star, também ninguém comprava, depois todos compram. Porque é o efeito manada. E está tudo bem. Nós pensamos, são gatilhos que, quando digo que vou comprar uns ténis, quais são os ténis que eu compro? Olha, vou comprar um Stan Smith. Todos compram. Tony, vou ter que falar de um efeito manada que me custou dinheiro. Coldplay. Coldplay. Tive que ir para a fila para a minha mulher e a minha filha poderem ir ao concerto. Estás a ver? Isso. A estratégia de marketing do Coldplay é brutal. Mas eu vou-te a dizer uma coisa. Eu sei que o objetivo hoje não é falarmos de Coldplay, mas eu vou-te a dizer, a mim irritou-me a estratégia deles. Porquê? Porque não foi uma estratégia aberta e sincera. Eles podiam ter dito, nós vamos ter, eu já não sei quantas datas são, mas vamos imaginar, nós vamos ter 4 datas. Eles foram abrindo. Então o que é que aconteceu? Eu estava na fila e disseram, esgotou os bilhetes. O que é que eu fiz? Disse à minha filha, vamos embora. Chego a casa, vem a minha filha ter comigo. Pai, abriram nova data. Queres ir lá outra vez? E eu, senti-me enganado. Por isso é que, ainda bem que falaste sobre isso, estes gatilhos mentais todos funcionam quando são usados, ou a primeira regra, ou a regra principal destes gatilhos mentais, tem de ser usados com integridade. A partir do momento que eu não sou íntegro, lá foi. O que é que vai acontecer? Vai funcionar até eu ser apanhado. O homem do Tinder. Ok? Enquanto ele não estava não tinha integridade nenhuma. Então, funcionou até ser apanhado. A partir do momento que é apanhado, lá foi. Então, Coldplay é isso. Próximo ano que eles vierem,
Tu se calhar dizes, não me enganam desta vez. Porquê? Porque eles não tiveram integridade outra vez. Então, uma coisa é eu fazer, imagina, prova, imagina, pá, o tal, eu sou um nutricionista e peço fotos de antes e depois dos meus clientes. Uma coisa é as fotos serem reais, uma coisa é fazer Photoshop nas fotos. Claro. Photoshop nas fotos não se faz. Se é mentira, não se faz. Agora, se o meu cliente está satisfeito, o meu cliente está feliz, pá, eu vou fazer, eu vou-lhe pedir. Porquê? Não é por causa desse cliente. É para facilitar a escolha ou a decisão de compra do próximo cliente. Para o bem dele. Porque isto tudo começa se eu acredito que dou um bom serviço ou não. Imaginemos, no ramo imobiliário. Ou pode ser na dieta, é igual. Mas pode ser numa dieta. Se eu acredito que eu sou o melhor nutricionista de Portugal, pá, e tenho mesmo o meu método de dar dieta e tal, de acompanhamento, é brutal. E o não ter isto é egoísmo. Porque se eu não fizer isto e não estou a ajudar as outras pessoas a me contratarem. Claro que indiretamente depois vou ganhar dinheiro. Não vou dizer o contrário. Mas a base disto é, não, eu tenho de mostrar que eu sou bom porque vai facilitar os outros. Porque senão os outros vão com outros que são piores do que eu e vão gastar dinheiro. Correto. Então, a base dos gatilhos mentais é esta. É, ok, eu sei que sou bom, eu sei que consigo ajudar aquela pessoa. Pá, eu vou tentar ser o melhor ao máximo. Porque, por exemplo, esta estratégia toda eu uso nas minhas redes sociais, eu uso porquê? Porque eu sei que consigo ajudar as pessoas. Mas, por exemplo, tem umas 2 semanas atrás, mais ou menos, ou 3 semanas, tive uma reunião com o CEO de uma empresa que ele queria que eu fizesse mais acompanhamento da empresa e tal, não sei como. Eu disse, não, olha, o que tu precisas é esta empresa. Tu não precisas a mim. O que eu estou a querer dizer é, através do meu marketing, ele pensou que eu também ia lhe ajudar, ajudar a empresa em coisas que eu não sou tão bom, e disse, não, pá, se tu queres mesmo isso, vai aquela empresa. Se tu quiseres meter trabalho, marketing e isso, fala comigo, que eu sei que consigo ajudar bastante. Agora, o que tu queres não. O que tu queres é um pouco diferente. Mais sistematizar sistemas e tal, não sei claro, ok. Isso vai com outro. E se fosse outro, o que é que fazia? Que isso ainda por cima, o valor ia ser alto, e conseguia, olha, vou-te mandar a fatura, paga, e depois a gente vê como é que resolve. Mas não fazia sentido. Então, integridade é acima de tudo. Integridade é acima de tudo. Porque senão, foi. Não... Eu gosto muito de uma definição de integridade que é fazer o correto quando ninguém está a ver. Exatamente. É isso mesmo. Olha, Tony, podes ir para Moçambique que a malta está a entender tudo. Amigo no São Borana diz, ficou a dica. Ok? Portanto, está tudo a entender. Estás a ver? Portanto, olha, podes expandir-te já para Moçambique. Já não é preciso legendas automáticas. Já não é preciso. Já me poupas na legendagem, na edição das legendas. Boa. Olha, outro gatilho mental importante, por exemplo, escassez. Escassez é um gatilho mental. Se nós formos pensar, escassez é a lei da procura e da oferta. Nós agora, com a inflação, nós vemos isso. Por exemplo, o que manda no preço das coisas é a procura e a oferta. A procura e a oferta têm a ver aqui com a parte da escassez. Quando o produto é escasso, os preços sobem. Agora, eu tenho de conseguir criar escassez no meu produto. E atenção, para os profissionais tipo freelancers e isso e tal, não sei o que mais, e não só, mas a nossa agenda tem de ser escassa. Porque eu a ter a agenda muito livre, não, eu posso ter a agenda livre, mas se as pessoas entendem que eu tenho a agenda muito livre, é mau para outra pessoa, porque a outra pessoa vai entender. Olha, ele tem bastante tempo disponível, assim não é assim tão bom. Então, é a mesma coisa do que nós não gostamos daqueles médicos que para marcar uma consulta, tipo 3, 6 meses de antecedência. Mas todos nós queremos esse médico. Para nós dizemos, se ele está 3 a 6 meses, o gajo é bom. Então nós queremos esse médico. Um médico que nós ligamos hoje, ele diz que hoje à tarde ou amanhã já tem disponibilidade, nós achamos estranho. Porquê? Não é escasso. Então, a escassez é muito importante na nossa agenda, no nosso produto. Mas atenção, se for verdade, nós vamos longe, isto tem a ver com a moeda. A moeda desvalorizou, acho que foi no ano passado, foi no ano passado. Tempo atrás. Porquê? Imprimiram. O Banco Central Europeu salvou erro e agora também nos Estados Unidos disseram, isto é crise, não sei o que mais, vamos imprimir não sei mais quantos milhões. Houve economistas a dizer, atenção, isso não é bom. Porque a moeda vai se tornar menos escassa. Se há mais dinheiro
dinheiro a circular, nós pensamos, mais dinheiro a circular é porreiro, imprimam. Mas como há mais dinheiro, é menos escasso, ou se é menos escasso, desvaloriza. Pá, isto é em tudo, em qualquer coisa, a escassez, ela é da procura e da oferta. Os bens Exatamente. escassos tendem a valorizar mais, tendem a ter mais valor. O nosso agenda também é. Por isso, atenção, quando nós dizemos, pô, nós fazemos de coração cheio. Sim, eu posso a qualquer hora, diga-me qual é a melhor hora para si. Nós fazemos isto de coração cheio, mas estamos a dificultar a decisão ao cliente. Porque o cliente começa a pensar, este gajo está sempre disponível. E se calhar ele não sequer imagina que eu estou a fazer na minha agenda umas voltas para conseguir estar disponível para ele. Nós às vezes estragamos a vida social, a vida familiar, remarcamos outros apontamentos com outros clientes, que é para estar com aquele, para lhe ajudar, e nós estamos a dar um tiro no pé. Então, são várias coisas. Nós temos que pensar como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas decidem. E a partir daí é muito mais fácil fazer vendas e fazer marketing. Porque as duas coisas estão relacionadas, tanto no cara a cara do cliente, como nos flyers, em tudo. Em qualquer peça de marketing, isso é muito importante. Os gatilhos mentais. Muito, muito. Olha, já estão a chamar por ti. Américo Masi Vila, o meu primeiro convidado, diz, com certeza, venha para Moçambique, Tony. Boa. Já vou ver aí. Por acaso, acho que daqui não há voos diretos. Mas íamos para aí. Olha, tenho aqui mais uma questão do Miguel. Como vendedores, sabemos de antemão que os clientes são diferentes. Logo, a forma de chamar a atenção a cada um deles é diferente. Seria importante abordarmos sobre tipos de personalidade que estejam associados a determinados tipos de gatilhos. Ora bom, aquilo que nós podemos aqui fazer é o quê? Tony, se concordares comigo, víamos os gatilhos até ao fim e depois tentávamos fazer aqui esta abordagem e até posso fazer aqui uma coisa engraçada, se concordares comigo, que é meter aqui um bocadinho do disco no meio depois com isto. Boa. Porque gatilhos mentais, gatilhos mentais há centenas, há muitos. E uns, claro, que vão relacionar mais com outros. Por exemplo, afinidade e empatia, é um gatilho mental. Se calhar vai funcionar bem, tal como tu disseste, que vai funcionar bem com as pessoas mais, se calhar, pessoas mais de CIS. Porque é empatia e tal, não sei o que mais. São pessoas... Urgência, por exemplo, é outro gatilho mental. Escassez na urgência, embora seja parecido, às vezes nós confundimos. Escassez é dizer, e tenho 3 telefones, quem comprar primeiro, depois vai esgotar. Urgência, o que é? E tenho telefones, tenho muitos telefones para vender, mas eu só posso, hoje, no dia 22, os preços sobem. Então, estou a criar uma urgência. Eu não estou a dizer que vai acabar. Estou a criar uma urgência. O que é que eu posso fazer? Eu posso unir as duas. Olha, tenho 3 telefones e a promoção acaba hoje. Então, estou a unir a urgência a escassez. Eu criar urgência para uma pessoa que é muito autoritária, eu tenho que ter cuidado ao criar. Porque a pessoa pode sentir que eu estou-lhe a mandar. Então, a pessoa pode sentir, tipo, as pessoas da parte do disco que eu dei, elas podem sentir, este está-me a empurrar. Ela tentar muito, ou não é ela tentar, eu tenho de explicar muito bem para ela sentir que é verdade. Porque se ela se põe que aquilo pode ser truque, entre aspas, e se for truque, aí é que lixou mesmo, porque não deve ser. Então, mas se ela entender que é verdade, ela vai comprar logo. É isso? Porque as pessoas também autoritárias são pessoas de ação e compram logo. As pessoas de as pessoas são de ação, então vão comprar também rápido. Se eu for muito com empatia e tal, não sei o que mais, com as pessoas também não sei se é bem a onda delas, porque elas querem ação, elas querem rapidez. Não. Aí claramente o que vai acontecer é o quê? Os Ds e os Cs são perfis comportamentais que estão focados nas tarefas. Os S e os Is, o foco está nas pessoas. Então, o que é que acontece? Um S e um I vai valorizar a empatia, vai valorizar a questão dos testemunhos como autoridade, Um D e um C já não vai valorizar isso em termos de testemunhos. Então, aquilo que eu vou ter que ter é o quê? É factos, é dados. Vai ser outra coisa que também, eu suponho que também é um gatilho, não sei se ia falar dele, que é a prova social, não é? Prova social, que é o efeito manada. Prova social é um gatilho. E os Ds e os Cs necessitam sempre da prova social.
É claro que nós aqui podemos sempre falar de uma coisa que é o quê? Epá, então se eu estiver a fazer uma apresentação, como é que eu posso fazer isto, tendo em conta que eu quero falar para vários perfis? Tá Pois é. bom. O que é que nós devemos fazer se quisermos fazer uma comunicação? Epá, temos que ter dados, vamos comunicar para uns Ds e uns Cs. Vamos ter testemunhos, vamos comunicar para um S e para um I. E depois, todos estes gatilhos que irão funcionar para cada um deles. Mas, Tony, Exatamente. Ir fazendo uma mistura. Ir fazendo uma mistura. exatamente, Porque, exatamente. não, porque chega uma altura, depois depende, imagina, agora eu trabalho num nicho pá, que são só empresários, ok? Ou são empresários de determinada área. Eu consigo entender mais ou menos qual é o tipo de pessoa que abre este tipo de negócio e tentar ir para aí. Mas se for uma comunicação Claro. mais geral, temos de fazer uma mistura. Temos de fazer uma mistura que não é complicado, não é impossível. Agora, isto é na parte de marketing, mas os gatilhos mentais podem ser usados no cara a cara. Eu posso chegar ao pé de um cliente e dizer: olha, as pessoas têm de entrar até hoje. É um gatilho mental e é cara a cara. Então Claro. não é só, por isso é que eu trouxe decidi falar aqui dos gatilhos mentais, porque é engraçado nesse sentido. Tem de ser a base para o marketing e para as vendas. Porquê? Porque é a base como nós tomamos as decisões. Outro gatilho mental, por exemplo, que é engraçado, é a curiosidade. A Ok. curiosidade é um gatilho mental muito forte. O que é a curiosidade? A curiosidade basicamente é o gap, entre aspas, que existe entre o que nós sabemos e o que queremos saber. Basicamente a Ok. curiosidade é isto. É o que eu sei e o que eu quero saber. Existe um gap. Por exemplo, antigamente, e penso que hoje em dia, só que hoje em dia já não vejo, mas havia o Dragon Ball, havia as novelas. Então, os últimos 30 segundos do episódio, nós ficámos, e o que é que vai acontecer no próximo episódio? Nós queríamos ver logo o próximo episódio, porque eles conseguiam acabar aquele episódio de uma forma tão bem feita, que nós queríamos ver logo o próximo. Então, o que é importante para uma pessoa que faz uma série, por exemplo, eles querem que nós vejamos o próximo episódio, eles querem manter as pessoas a continuar a ver a série. Então, eu nas vendas, o que é que eu preciso? Se eu tenho uma venda que tem várias etapas, imaginemos, eu primeiro vou lá conhecer o cliente e depois eu apresento a solução só na segunda reunião, eu tenho de dar uma razão para que ele queira falar comigo na segunda reunião. Então, se eu acabar a reunião de uma forma simples, ele não vai querer falar comigo na próxima vez. Então, eu tenho de tentar deixar se ele me fazer algumas perguntas que é interessantes para ele, eu tenho de dizer: olha, por acaso, bem pensado, eu vou tratar disso e vou-lhe dizer na próxima. Alguma coisa assim, ou então dizer: olha, eu já sei o que é que consigo fazer aqui para si, mas amanhã vou-lhe explicar uma maneira de conseguir poupar aqui dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. Que é para a pessoa dizer: tenho de falar com ele. Porque senão, nós andamos tão ocupados, nós não queremos mais uma reunião, ninguém quer mais reuniões. Só que para eu fazer a venda, eu preciso. Ok. Então, entender de etapa a etapa. A curiosidade é muito importante, é um gatilho mental muito importante. Tanto nas redes sociais, por exemplo, eu quero que as pessoas leiam o post que nós fazemos, não é? Então, é muito importante no post, no início, quando as pessoas veem o título, por exemplo, se der curiosidade, bom. Por exemplo, imaginemos que eu sou, outra vez, nutricionista, porque nutricionista é fácil de criar analogias. E se eu Tu andas disser, a fazer dietas. Não por acaso penses agora não nisso no estou, por acaso Natal, agora não pensa estou. nisso só no dia 2 de janeiro. Infelizmente não estou. Eu quero começar outra vez. Mas, por exemplo, um conteúdo no post. Como é que a Maria perdeu 10 quilos em 3 meses? Ah, tem muito mais, se calhar, impacto do que dizer 3 dicas para perder os 10 quilos. Porque isso já estamos fartos. Entre aspas, todos te dizem 3 dicas para isto, 3 dicas. Agora, se eu dizer como é que aquela pessoa perdeu, e digo, e caralho, aquela pessoa perdeu. Quero ver como é que aquela pessoa perdeu para eu fazer igual. E depois não só, também queria autoridade, queria prova, porque se a Maria perdeu comigo esses 10 quilos, quer dizer que eu consegui que a Maria perdesse. Então já queria prova, quer dizer que eu sou capaz. Aqui fica tão relacionado os gatilhos que depois nós ficamos quase viciados a ver esses conteúdos. A pessoa fica viciada a ver os conteúdos, vem-me com autoridade, vem com reciprocidade, e quando ela precisar de resolver aquela situação, é muito mais provável que me contacte. Então, hoje em dia, em qualquer em qualquer ramo de vendas, entre aspas, em qualquer setor de vendas que esteja, uma rede social, pode ser LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, whatever, tem de coincidir, porque depois as pessoas vão nos investigar. E a pessoa, quando nos investigar, tem de ficar lá, entre aspas, tem de ficar presa. Tem de ficar tipo, ok, este gajo é bom.
Ele sente sentir isso. Pá, eu tenho de falar com ele. A pessoa sente isso. Nós sentimos isso nas pessoas que nós seguimos. Nós sentimos, pá, se um dia precisar de um psicólogo, vai ser com ele. Pá, eu posso seguir algum psicólogo porque eu não preciso, mas pá, eu até gosto do que eles dizem e não estar a precisar agora. Mas um dia que eu preciso, eu digo, pá, tem de saber. Tem de saber, pá, o gajo é bom, o gajo explica isto e tal, não sei o que mais. E eu identifico com ele e nunca lhe pedi nada, já aprendi muito com ele, mas, pá. Ou então, se eu for comprar um livro e se eu ver que aquela pessoa que eu sigo tem um livro, pá, vai ser o dele. Vou comprar o dele porque já me Nossa, claro, nós estamos a dar exemplo, mas, por exemplo, naquilo que pode ser, e corrijo-me se eu estiver enganado, está bem, Tony? Não. Não, eu sei que não me vais bater porque estás longe, mas corrijo-me se eu estiver enganado. Então é o seguinte, eu, por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa que acontece muito quando os vendedores vão a uma empresa, que é, muitas vezes, do outro lado, o potencial cliente diz assim, olha, se calhar você veio um pouco tarde, porque eu já estou em negociações avançadas com os outros. Por exemplo, um gatilho que nós podemos fazer em termos de curiosidade é dizer, tenho a certeza que vou apresentar uma excelente proposta, não decida nada enquanto eu não vier. Exatamente, pode ser. Pronto, e estou a apresentar aqui o gatilho da curiosidade. Exatamente, é verdade. Pode ser. Pode ser. Ou contar uma história. Às vezes a história é outro gatilho mental. Porque a história nós lembramos. E nós podemos tentar meter aí uma história. Sei lá, ok, olha, excelente e tal, não sei o que mais. Por acaso, ainda há dias encontrei uma pessoa que também estava já a negociar, mas depois vi a nossa proposta e optou por ficar com a nossa. Tipo, e já estou a dizer que outra pessoa fez. Tipo, é uma pequena história. E tipo, a pessoa, cara, não quer que uma contação mesmo. Ou então, eu conheci alguém tal, não sei o que mais, que não quis ouvir mais nenhuma proposta, assinou um contrato com outra empresa, depois via a nossa proposta, e ficou a perder não sei quantos milhares de euros num ano porque estava depois amarrado. Se quiser, eu posso fazer uma proposta, amanhã vir, depois ver as duas, mas não assim, se calhar, antes de ver esta. Porque nós podemos interligar. Como tu disseste muito bem, tipo curiosidade, eu quero criar curiosidade e conseguir criar uma história. História também. Por isso é que nós, muitas vezes, para que estou aqui a contar várias analogias? Se eu não contar analogias, é mais difícil de entender. É muito mais. A nível de contar a nível de histórias, eu a dar uma formação, conto não sei quantas histórias. Porque é muito importante. A pessoa consegue se lembrar daqui a um ano mais depressa de uma história do que uma coisa teórica. Quando nós vamos às formações, nós às vezes vamos às formações de pessoas que são muito boas, nós vemos que são crânios, mas nós não entendemos nada porque aquilo é muito teórico. Então é preciso. Nós, enquanto, vamos falar, eu e tu, enquanto comunicadores, uma das nossas principais desafios, dos nossos principais desafios é o que tenho na minha cabeça e tenho de passar para outra pessoa, mas ela tem de entender. É muito importante que a outra pessoa entenda. Então, eu tenho de criar o meu conteúdo, tenho de falar de uma maneira que uma criança entenda. Porque se a outra pessoa não entende, o problema não é da pessoa, o problema é meu, que eu não sei comunicar. A comunicação é sempre assim. Se a outra pessoa não entende, o problema é meu. Está na parte do comunicador, não está na parte de quem entende. Então, um dos desafios é, como é que eu simplifico isto? Como é que eu simplifico isto? Por que eu estou a dizer isto? Porque os próprios vendedores, importadores, whatever, de seguros que seja, muitas vezes nós falamos de uma maneira que para nós é simples, mas outra pessoa não entende. Então, se eu conseguir exemplificar, olha, por exemplo, uma formação de marketing agora que eu estava só a falar ainda há pouco, uma formação de marketing que eu estou a lançar agora. O método, e nós dissemos que era uma mesa. Okay? O objetivo é o topo da mesa, que é deixar de ser mais um. Okay? Tipo, tornar-me magnético, as pessoas virem ter comigo. E para isso é preciso ter as 4 pernas. Que é ter a oferta, ter a ferramenta, ter a oferta, conseguir explicar a oferta a nível automatizado, através da internet, e ter a audiência. E é preciso ter as 4 pernas, mas uma perna pode ser mais pequena do que a outra. Não faz mal, porque uma mesa, se uma perna for mais pequena do que a outra, não cai. Então pode ter uma perna mais pequena do que a outra. É uma forma de explicar de uma maneira mais que as pessoas conseguem imaginar do que estar aqui a dizer, não, olha, para tu seres alguém nas redes sociais, para teres pessoas, não é ser alguém, para teres pessoas a querer trabalhar contigo através das redes sociais, através do marketing digital nas redes sociais, tu tens de ter um método de trabalho. E depois, o método de trabalho tens de tornar de forma visível. Depois de tornar de forma visível, tens de pôr ninguém entende nada. Então, quando nós estamos à frente do cliente, temos de interligar isso. Gatilhos mentais ajuda. Gatilhos mentais ajuda porque a pessoa consegue se imaginar, consegue entender e muito mais simples. Ora bem, se vocês quiserem seguir os conteúdos e até terem noção daqueles que
deste curso, que agora o Tony falou, de marketing. Epá, o Tony é muito forte no Instagram, portanto, está aqui uma forma de vocês poderem seguir os conteúdos do Tony. Se pesquisarem no LinkedIn por Tony Gonçalves também vai aparecer, no Facebook também vai aparecer, ok? Mas eu diria que o teu forte é o Instagram, não é? É o Instagram, Embora o conteúdo seja, acaba por estar em todo lado, acaba por ser mais ou menos parecido, mas é pensado para o Instagram. Então, o meu público está mais lá e também é a rede que eu me identifico mais. Então, é mesmo o Instagram. Pronto, eu estou na praia ao lado, eu estou na praia mais ao lado, que é no LinkedIn. Epá, mas sabes que o Instagram é onde eu quase que não tenho seguidores. Onde nós nos focamos, onde a energia vai. Então, isto é igual. Eu, sem querer, desde o início, foquei-me mais no Instagram e, sem querer, a energia vai para lá. Então, por isso é que, por ordem da cética dos monarcas, parece que aquilo vai crescendo. Então, estou igual. Tipo, tu estás mais focado no LinkedIn, sem querer, se calhar, cuidas melhor do LinkedIn, aprendes mais sobre o funcionamento do LinkedIn, fazes conteúdo, se calhar, mais adaptado ao LinkedIn, cresce. Acaba por ser igual. Ao ano vou focar no YouTube também. YouTube e TikTok. TikTok. Temos de ir onde estão as pessoas. E YouTube em Portugal está muito fraco. Infelizmente está muito fraco e tenho começo lá. Estou a dizer isto porque para também pensar sobre isso, é nesse sentido. Por isso é que eu estou a falar sobre que isto até a ver com a malta está-nos a seguir. Temos aqui o João Leite, que é um comercial no Porto. Temos o Paulo Martins, que também já disse, excelente tema. Não tenho a certeza, eu acho que o Paulo Martins está no Algarve. Eu acho que está no Algarve. Então, está lá bom tempo. Tenho ideia disso. Mas como podes ver, impecável até agora. Então, olha, eu vou fazer um pequeno resumo daquilo que nós temos até agora, Tony. Então, o que é que nós temos? Gatilhos que tu falaste até agora. Poder, urgência, escassez. Poder não, autoridade. Deve ser isso. Ok. Não, eu pus depois a autoridade, mas pronto, eu vou tirar o poder. Entendi mal. Autoridade, relacionamento social e empatia. Empatia e afinidade, exatamente. Ok, empatia e afinidade. Prova social. Certo. Curiosidade. Certo. E analogias, e eu pus entre parênteses metáforas. Exatamente, também é. Olha, o Paulo Martins não está no Algarve, Paulo. O Paulo Martins é teu vizinho. O Paulo Martins é da Madeira. É da Madeira. E ele é comercial da Hertz. Parece que é da Hertz, exatamente. Não sei porque tinha a noção. Já estamos em que... Moçambique, estamos na Madeira, estamos no Porto. E eu estou na Guarda. E estás na Guarda. Na terra mais fria de Portugal. E se calhar torna mais quente. Não, Algarve se calhar é mais quente. Não, a Madeira ainda não chegou o outono este ano. Não chegou nada. Está frio. Isto está frio aqui. Está frio. Estás aí de manga curta? Como é que está? Deve estar cerca de 21 graus. Isto está frio aqui. Então. Está cerca de 21 graus. Está frio. Então, vamos voltar aqui atrás. E o que é que nós temos? Temos aqui uma coisa que é analogias e metáforas que tu já falaste. Mas, eu acho que a pessoa que usou muito e bem as metáforas, eu vou explicar o porquê o bem, ok? Eu não quero que haja aqui confusões. Muito e bem as metáforas foi Jesus Cristo. Porquê? Claro. Já passaram 2022 anos e toda a gente continua-se a lembrar das metáforas. O que mostra o impacto delas. Okay? Exatamente. Eu, por acaso, sou cristão. Quando eu disse muito bem, não era pelo facto de eu ser cristão, mas pelo facto de toda a gente conhecer as metáforas. Okay? Não quero aqui criar conflitos com absolutamente nada. Okay? É verdade, mas é verdade. Sabes que é uma coisa que irrita os meus filhos. Eu faço muitas analogias com os meus filhos quando eu estou a dar formação em eventos. Eles não acham piada. Não acham piada, mas nem sempre, mas às vezes eu estou aqui, não é, a dar formação, e eles de vez em quando lá ouvem, e então ficam assim um bocadinho aborrecidos.
No outro dia, estava-me a lembrar de uma coisa que foi o quê? Uma coisa engraçada que resolvi fazer, que foi o quê? Pá, eu estou a dar estava a dar uma formação, por acaso não era formação, eram umas aulas na UBI, e o que é que aconteceu? Aquilo era híbrido, mas ninguém apareceu presencialmente. Estava eu sozinho no auditório a falar por um computador. Pois. E então o que é que aconteceu? Epá, havia malta de todo o país, mas aqueles que eram ali perto, eu disse assim, vocês podiam vir amanhã, até podiam confirmar uma coisa, pá, que a malta costuma achar curioso em mim, é que eu meço 1,43 m. E então eu fiz isso na brincadeira, e o que é certo é que eu no dia a seguir, epá, não te quero mentir, mas acho que tinha lá 6 ou 7 pessoas. Num grupo de 13, epá, foi metade já. Pois é, Já foi. pois é. E então era engraçado que era o quê? A malta entrava e dizia assim, epá, afinal não tenho 1,43 m. Não, mas é verdade. Está bem feito, é isso mesmo, é curiosidade. A curiosidade é isso. É um gatilho, tipo que as pessoas, pá, vão ver. Antes de passar um outro gatilho, por exemplo, olha, vai aparecer, o curso não está à venda, a impressora ainda não chegou, o carro ainda não chegou, mas chega no dia 10 e temos algumas pessoas à espera. Pá, isto é urgência, escassez e antecipação. São vários gatilhos. E eu não estou a pressionar as pessoas se for verdade. Se for verdade, e só estou a informar. Claro. Se eu não informar a pessoa fica chateada. Atenção, porque se não informar a pessoa chega lá dia 12, já não tem os carros, e a pessoa vai dizer, então não me disseste que chegava dia 10 e que tinha as pessoas à espera. Então, eu informar as pessoas, isto não é truque, isto é para o bem das pessoas, porque a pessoa vai querer o carro. Então, se não informar é mau. É nesse sentido. Ok, Tony, eu, em termos destes gatilhos, há uma coisa que muitas vezes as pessoas... eu uma vez, vi uma frase, por acaso não tenho aqui o nome do pensador, mas é uma frase que eu costumo usar muito nas minhas formações, que é o quê? Que é, muitas vezes, as formações, o objetivo da formação não é propriamente transmitir conceitos, mas é relembrar as pessoas de coisas que já sabiam. Okay? E muitas vezes eu estou com vendedores e eles dizem-me assim, Eduardo, eu já fazia isso de uma forma inconsciente. E eu digo assim, perfeito. Então aquilo que eu quero dizer, e até para quem nos está a ouvir, é o quê? Muitas destas coisas que o Tony está a partilhar connosco são coisas que nós, à partida, até poderemos já fazer de uma forma inconsciente. Mas qual é a vantagem de nós termos isto de uma forma consciente? É que a partir do momento que, portanto, eu sei que existem, que são provas evidentes, que são ferramentas disponíveis para a atividade comercial, eu quando estiver a fazer uma coisa que é preparar ou planear uma reunião ou uma comunicação, eu posso pensar, ok, olha, deixa-me ver aquilo que o Tony falou dos gatilhos mentais, o que é que eu aqui poderei colocar. Ou seja, é algo que nós deixamos de fazer de improviso, mas que passamos a fazer já de uma forma consciente e planeada. Okay? Exatamente. Portanto, aquilo a quem nos está a ouvir, aquilo que eu quero dizer é, o webinar, este conceito, este podcast de parar para vender, nasceu com este objetivo de quê? De nós termos aqui um tempo para pensarmos naquela que é a nossa atividade comercial. Porquê? Porque nós andamos todo o dia a correr e às vezes quando damos fé, eu às vezes estou com comerciais e digo assim, quando é que foi a última vez que pensou na atividade comercial? Eduardo, vou pensando no dia a dia. Ok, mas não é isso que está em causa, é definiu meia hora para pensar na sua atividade. Se calhar já não faço isso há meio ano. Então é para isto que serve este webinar, este podcast. Então aquilo que nós temos até aqui é o quê, Tony? Aquilo que eu vou transmitir é então o seguinte. Temos então, o Tony falou na urgência, escassez, autoridade, empatia, prova social, curiosidade e analogias ou metáforas. Aquilo que eu peço a quem está-nos a seguir é que escreva isto que eu acabei de dizer. Isto depois vai estar no Spotify, podem ouvir com mais calma, se eu não indiquei. Então aquilo que eu quero é que vocês pensem na vossa, nas reuniões que vão ter ou esta semana, ou na próxima semana, ou então até pensarem no plano de comunicação para 2023.
e pensarem de que forma é que eu posso colocar estes gatilhos mentais naquele que é o meu plano de comunicação. E em vez de estarmos a fazer uma coisa que é improviso, passamos a fazer uma coisa que é pensada. Ok? Então, eu acho que era esta a dica que eu queria deixar, no sentido de vamos aos poucos fazendo este planeamento para 2023. E eu até vou fazer uma coisa. É o seguinte, eu vou já preparar aqui uma coisa, mas olha, temos aqui o teu conterrâneo aqui com uma pergunta. Vamos ver o que é que o Paulo Martins diz. Um tema que tenho tentado aprimorar muito é perceber se o cliente é sinestésico, visual ou auditivo e explorar o canal preferencial do cliente. Qual a vossa opinião? Tony? Parece que ele está na área do automóvel. Aí o que tu podes tentar perceber é o diálogo do cliente. O que é que eu estou a dizer? Vai haver clientes que tu vês que eles vão querer tocar no carro, vão querer sentar no carro. Vai haver clientes que se calhar vão estar a dizer, sei lá, qual é o som que o carro faz, eu não gosto porque o som que o carro faz é este. Vai haver clientes que vão querer ver o carro por fora e vão andar só por fora, não vão querer sequer entrar no carro. Podes ir por aí, podes ir nesses sentidos. Não era algo que eu, enquanto eu fui consultor de imobiliário, há uns 13 anos, 14 anos, por aí mais ou menos, depois é que eu entrei na parte da formação e mentoria, e recrutamento, e essas coisas dentro da imobiliária, não era algo que, sinceramente, eu estava muito focado na altura. Não era, porque isto depois é tantas coisas que não era algo que eu estava sempre, assim, tão focado. Agora não estou a dizer que não funciona. São coisas diferentes. Okay. E eu estava mais focado na parte, sinceramente, dos gatilhos mentais, ok? De fazer com que a pessoa queira comprar, ok? Porque os gatilhos mentais é algo mais transversal. A pessoa sendo auditiva, sendo visual, sendo isto, criar urgência, todas vão ter urgência. Criar antecipação, todas vão sentir antecipação. Então, eu preferia isto, porque isto é mais controlável. Se ele olha para a esquerda, para cima, se ele olha para baixo, isso é PNL, ok, isso é muito bom. Não vou dizer contrário, claro que é muito bom, mas de já não fazia tanto. Agora, se me disseres, se eu fosse psicólogo, ou se eu estivesse a fazer o mesmo coaching de alguém, sim, aí se calhar já ia dizer, então, o que é que sentiste quando fizeste aquilo? Ou então, como é que te vês no futuro? Isto é visual, como é que te vês no futuro? Ou como é que te vais sentir no futuro, ok? E já ia tentar perceber quem é a pessoa, porque são perguntas mais profundas, são... Agora, na parte das vendas, eu queria mais ação. Eu queria que a pessoa decidisse agora rápido e para decidir. É isto. Para decidir é mais o gatilho mental que está mais ligado à ação. É mais nesse sentido. Agora funciona, claro que sim. Tony, esta pergunta do Paulo Martins, que eu agradeço, trocou-me foi aqui a organização que eu tinha para hoje. Portanto, eu vou ter que fazer aqui uma antecipação, Tony, que eu vou-te explicar o que é. O Paulo obrigou-me a antecipar aqui uma coisa que é falar de o curso Alavancar Vendas com DISC e PNL. Isto porquê? Paulo, sinestésico, visual e auditivo, tal como o Tony disse muito bem, são conteúdos, são conceitos de PNL. Ora bom, eu já tive uma primeira edição em setembro, ok? Neste momento vou ter já uma segunda edição com 2 datas. O dia 2 de janeiro já esgotou, ok? E neste momento já tenho meia turma para o dia 23 de janeiro, ok? E então, o que é que permite este curso? Permite melhorar o autoconhecimento, melhorar a comunicação, aumentar a empatia e a sintonia. O que é que o Paulo e todos que se quiserem inscrever vão ter acesso? Vão ter um curso com 14 horas em sessões síncronas. Quem não puder assistir algum dia por algum motivo não há problema, porque as aulas vão ser gravadas. Vão ter direito ao relatório do perfil comportamental individual, com uma sessão individualizada, uma sessão de análise individualizada comigo, que dura cerca de 1 hora. O curso tem este custo, este investimento de 300 euros, mais IVA, porém, quem decidir até à meia-noite de hoje e me mandar um WhatsApp, fica por 153 euros mais IVA. O que é que eu lhe quero transmitir? Paulo Martins, quero-lhe transmitir uma coisa que é o seguinte. Relativamente a perceber se é
sinestésico, visual e auditivo, está neste conteúdo uma coisa que faz parte do mundo online, que é o quê? É eu, através dos e-mails dos meus clientes, saber se é sinestésico, auditivo e visual e criar rapport através de e-mail. Okay? Portanto, isto está dentro do próprio conteúdo. Tenho testemunhos, tenho o testemunho do Luís Fernandes. Tony, também conhece o Luís Fernandes, da IAD? Eu acho que sim. A cara da minha estranha, não sabia que o nome que passava que era outro, que era José. Mas posso estar a fazer confusão. Ok. É do Algarve. Não. Então Ali de... ele vai ouvir, que ele ouve o meu podcast e eu tenho medo. Eu acho que ele é do Cartacho ou ali da Zona Oeste. Estou na dúvida. Ok. O que é de testemunho também da Ariane Castro, ok, do Brasil. Portanto, para quem decidir até hoje, até às 23h59, ok, 153 euros mais IVA com estes conteúdos, quer de DISC, quer de PNL. Okay? Se quiserem saber onde se inscrever, ok, está aqui o meu número, podem mandar mensagens via WhatsApp, 917932883. Okay? Isto eu só costumo dizer no fim, mas o Paulo, o Paulo já abriu a porta. Abriu, quer dizer, eu vou-te explicar o que é que aconteceu. O Paulo desmarcou-me, não é? Eu olhei para o lado e o bandeirinha não levantou a bandeirola. Então não está fora Eu de jogo. olhei para a bancada e o VAR também não disse que era fora de jogo. E lá fui eu a correr. Então siga. Então siga, exatamente. Pronto. Bom. Tony, então fala-me de uma coisa. Projetos, o que é que tu então vais ter agora? 2023 vai ser um ano de loucos, vamos ver. Mas basicamente eu tenho lá, tenho a academia, ok, que é a academia do Expert Imobiliário, que é tipo subscrição, as pessoas entram, têm a formação, mas não é só a formação, tem a formação que tem todas as semanas há uma aula por Zoom, a formação está toda gravada, está toda lá, mas depois há mentoria. Então há mentoria por Zoom todas as semanas. Eu vou 2 vezes, vai uma vez depois a Rita Carvalho, que é de home staging, e vai uma vez alguém convidado, como o grande Eduardo Mota, que já foi lá falar sobre o disco. Já ouvi falar desse indivíduo. Então, tenho isso. E, para um ano, em princípio, já vou criar a equipa de marketing, a formação de marketing, mesmo direcionado para o ramo imobiliário. Mas, sinceramente, qualquer pessoa, muito fora do ramo imobiliário, porque é aquela estratégia da mesa e tal, e todo direcionado ao ramo imobiliário, mas qualquer pessoa, mesmo fora do ramo imobiliário, dá para ver, mas claro que é mais direcionado ao ramo imobiliário. E é mesmo como tornar... o objetivo daquilo é tornar as pessoas magnéticas. Tornar as pessoas que... eu deixar de ser preciso, porque eu acredito que o futuro vai ser isso, deixar de ser necessário andar atrás de clientes. Os clientes é que vêm ter comigo. Acho que a lógica de cada vez mais das vendas é isso. Eu nunca liguei a um cliente para fazer uma... Não estou a dizer enquanto estava nas casas. Eu estou a dizer agora enquanto na formação, e nunca liguei a uma pessoa para comprar a minha formação ou para ir fazer formação na empresa dela ou para ir fazer mentoria. Até ao contrário, muito mais depressa. E, certeza, já rejeitei muitas pessoas porque eu vejo que elas não estão prontas. Por isso, mais depressa eu rejeito do que eu ando atrás das pessoas. Cada vez vai ser mais assim. É muito importante isso. Então, a estratégia dessa formação é, ok, como eu consegui fazer isso, o próprio consultor consegue fazer isso. Há maneiras de fazer isso. Há uma estratégia, há um método para fazer isso. Então, basicamente é isso. E provavelmente vou já começar com a equipa de mentoria de 1 a 1. Ok. Se calhar ou eu vou deixar de fazer ou vou aumentar o meu valor a hora, provavelmente. Então, estou a falar isto abertamente porque isto é uma formação de vendas, estamos aqui, o pessoal todo é de vendas, então isto é uma dica entre aspas para vocês aumentarem o vosso valor a hora. Vocês têm de se tornar escassos. Então, para vocês se tornarem escassos, às vezes é melhor criar uma equipa, para essa equipa, vocês ensinam o vosso método dessa equipa, essa equipa faz as gestões de vocês e o vosso valor a hora ou deixa de fazer ou o vosso valor a hora sobe. Estou a falar isto aqui abertamente, mesmo quanto à minha estratégia, isto aqui é de vendas, é o que faz sentido. E tu dizes porquê? Porque
o meu valor da mentoria não é, pá, não é alto, mas também não é baixo, mas as pessoas que estão a começar não conseguem, ok? Não conseguem ter um investimento para isso, e há muitas pessoas que estão a precisar. Então, o que é que eu ter equipa e se conseguir fazer um valor mais baixo, eu também consigo ajudar mais pessoas. Por isso, o que começou foi a partir daí, porque havia muitas pessoas que queriam fazer uma mentoria e eu perguntava sempre e pergunto sempre, que é uma das coisas mais importantes para eu aceitar ou não, eu pergunto, ok, isto é o teu último dinheiro ou estás bem? E se a pessoa dizer que está meia, pá, assim na parte financeira, eu não aceito. Eu não aceito porque, pá, eu não quero que o último dinheiro dessa pessoa seja para mim. Não, isso é que eu vou dar resultado à pessoa, mas não quero isso para ela. Eu digo, pá, aguenta-te aí, vou no conteúdo pá, gratuito e tal, não sei o que mais, cresce um pedacinho, entre aspas, tipo, a nível de conta, pá, a conta cresce um pedacinho, depois, pá, eu ajudo. Não quero ser, não quero que o último dinheiro da pessoa seja para mim, nesse sentido. Mas se eu conseguir criar uma equipa que o valor de entrada seja mais baixo, pá, consigo ajudar essas pessoas. Então, Claro que sim. 2023, tenho aí esses desafios pela frente. Vai ser Epá, engraçado. parece-me interessante e tenho a certeza que vai correr muito, muito bem. Oh, Só se Tony, não. o que é? Só se não correr. Não, a brincar. Não, 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 mas é não. verdade, nós estamos a pensar, ok, se não correr bem, não correr. Não stress, volta-se para onde está. Não, Estou a dizer porque, pá, temos se que ter não esta correr coragem. bem, só há uma coisa que temos que fazer. É aprender com o que não correu bem. Claro, exatamente. Ninguém vai morrer. Exatamente. Então, olha, Miguel Charinda Júnior, muito feliz em conhecer-te, Tony. Igualmente, Miguel. Portanto, Igualmente. epá, já sabes, Tony, é abrir, é criar agora o perfil Tony Moçambique. Gonçalves NZ, não é? Moçambique. Ok, Vamos pronto. ver. Então, epá, estamos aqui. Obrigadão, Oh, Miguel. Tony, muito e muito obrigado. Epá, Nada, obrigado. foi É sempre um muito, gosto. foi muito fixe, gostei muito. Obrigado Igualmente. pela tua disponibilidade e Obrigado. epá, Vamos vamos falando. nos encontrar por aí em mais projetos, tenho a certeza absoluta disso. Exatamente. Qualquer coisa, sabes que estou cá para ti. Não te preocupes. Malta, Obrigado, Tony. Moçambique, Lisboa, Porto, Madeira, muito obrigado. Boas festas, boas Páscoas, bom Carnaval. E assim já fica tudo Olha, claro. obrigado por isso, pá, por me teres alertado. Nós só voltamos agora em 2023 e em janeiro, epá, já tenho o mês de janeiro cheio com convidados, pá. Eu estou a ficar Boa, estranho, estou a ficar muito organizado, Tony. Isto não é normal em mim. estás O doente. mês de janeiro já tenho os convidados todos. O mês de janeiro vamos começar em grande, epá, com uma grande convidada. Olha, uma convidada que vem do outro lado do Atlântico, epá, mas a malta vai gostar. Sabes do que é que vamos falar, Tony? Uma coisa Ok. espetacular. Vendas e saúde mental. Ah, pois. Ah, pois. Eu costumo dizer na brincadeira quando o pessoal diz que ainda estou a começar agora no ramo imobiliário. Eu digo sempre na brincadeira, olha, contrata um bom psiquiatra. Primeira coisa, um bom psiquiatra que vai ser necessário, um bom psicólogo. Digo na Pá, brincadeira, mas é importante, porque o vendedor, entre aspas, tipo, vendedor, consultor, de qualquer ramo, pá, muitas vezes leva pá, a nível emocional muito complicado, muitos altos e baixos. E é quando digo, verdade. é meio na brincadeira, meio a sério, é bom ter um psicólogo para nos ir acompanhando, um coach, alguma coisa assim, Epá, para... e não é só isso, é também por outro motivo, que é o quê? Os vendedores passam o dia a ouvir não, Yeah. não é? É, E então, epá, esta rejeição é importante. E eu então, o que é que eu pensei? Olha, início do ano, vamos falar de saúde mental, porque há ali logo a pressão dos objetivos, e então, epá, é uma especialista mesmo em saúde mental nas empresas, é a Karina, não me recordo agora o do apelido, peço desculpa, Karina, se estiveres a ouvir, mas, epá, vai ser muito, muito bom. E tenho a certeza que irás gostar. Muito bem. boa, boa, Tony, boa, boa, muito boa. obrigado Obrigado e eu. estaremos aqui novamente, tá bom? Certo. Vamos falando. Malta, Adeus. obrigadão. Boas festas. Então, cara maminha, de despedir-vos de vocês, quero-vos desejar um bom Natal, um bom ano e para quem quiser então aproveitar, porque a turma está quase a fechar,
Quem quiser aproveitar este desconto até à meia-noite de hoje, então já sabe, inscrições aqui por WhatsApp, 917-932-883. Aí é verdade, deixa-me avisar, esta semana tive uma inscrição de Moçambique, portanto, para além de portugueses, também temos aqui uma inscrição de Moçambique. Espero contar com mais gente. Muito obrigado por tudo.